dos amigos jornalistas aqui na Flá TV. Boa tarde, Marcos Braz. Boa tarde. Emerson Santos, repórter da Flá TV. Primeira pergunta do... Peraí, rapaz, tá com pressa? Passa o álcool gel, isso. Você tá com pressa? Não, sem pressa. Calma. Tranquilo. Isso aí. Alô? Oi. Agora sim? Vamos lá. Vamos lá. Pergunta do Gustavo Henrique dando choque. Quando o Flamengo deve anunciar a renovação do goleiro Diego Alves? E perguntando também se o Flamengo vai buscar a renovação do meia Diego Ribas. Boa tarde a todos. Eu, antes de responder aqui, eu quero mandar um abraço aí para todos os setoristas aqui que cobrem o Flamengo. Eu sempre tenho um cuidado e um carinho em relação a todos eles. Toda vez que eu posso, eu desço aqui, eu tomo um café, sem nenhum tipo de pedido em relação a questionamentos. Eu fico bem aberto aqui. Nesses últimos 3 meses, a gente não pôde fazer isso, então eu tenho sempre uma preocupação, desde que a gente assumiu a vice-presidência aqui, de ter uma relação dessa maneira com os setoristas aqui. Isso nada tem a ver com o nível da pergunta. Pode fazer, pode e deve, né? Fazer as perguntas que quiserem. Em relação à renovação do Diego Ribas e do Diego Alves, a gente, desde que começou a fazer a adequação em relação à parte financeira aqui, de tomar o pé em relação às questões financeiras, às questões estruturais que teríamos que fazer, a gente decidiu que a gente iria fazer isso um pouco mais na frente. Evidente que, como se trata de renovação, os dois atletas são atletas importantíssimos, que acabam no final do ano o contrato, e a gente aí tem por data, mais ou menos, iniciar essa renovação 10 dias antes de começar o Campeonato Brasileiro. Quando tiver a data do início do Campeonato Brasileiro, 10 dias antes, 15 dias antes, a gente pretende começar a tratar. São 2 assuntos, são 2 jogadores em que, pelo menos esses 2 aí, tem o do Rafinha também, mas eu vou em relação a esses 2, porque esses 2 acabam o contrato no final do ano. São jogadores consagrados aqui, 2 jogadores importantíssimos, eles sabem disso, a gente sempre apresenta isso a eles aí, que a gente vai analisar da melhor forma possível. O Diego Alves é um jogador que eu estou muito à vontade também para falar, não que eu não esteja do outro, mas era um jogador que, quando a gente chegou, estava 3 meses afastado aqui do elenco, tinha tido um problema. Então a gente chegou, resolveu e a vida seguiu. E os títulos vieram. Então é isso. 10 dias eu passei bastante pragmático na resposta. 10 dias antes do começo do Brasileiro, a gente começará a tratar de todas as renovações, as 2 renovações que nos interessar para ser o mais rápido. Pergunta do Fábio Jupa, da TV Globo. De que maneira essa indefinição do Carioca interfere no planejamento do clube, já que hoje a data do próximo jogo ainda é desconhecida? Bem, eu acho evidente que o cenário que a gente está hoje não é o cenário que a gente gostaria, é lógico. Mas essa pandemia, essa doença é uma doença que é nova, né? Que a gente vem aprendendo, os médicos vêm aprendendo com isso aí. Então a gente teve que fazer um monte de readequação. E isso aí não deixaria de passar, isso aí não iria não passar pela parte de quando iríamos voltar, das paralisações, dos questionamentos, quando é que você seria seguro voltar. Mas o que eu posso falar é que o Flamengo já voltou a treinar há 1 mês, vem aqui tendo sequências de bons treinamentos,
talvez a gente um pouco mais na frente vai ter que fazer, vai ter que diminuir, readequar esses treinamentos em questão das datas que iríamos jogar, mas eu não vejo muito, muito problema, não. É o que se tem, o que o Flamengo não pode ficar nunca na inércia. Quando eu digo inércia, de parar tudo para tentar esperar tudo, para tentar ver o que vai acontecer. Então, em relação a essa parte aí, dessa pergunta aí, o Flamengo vem treinando, o Flamengo renovou com o Jorge Jesus, que eu acho que é importante também a gente falar, isso aí faz parte também dessa pergunta. A gente renovou com toda a comissão técnica, a gente vem segurando os jogadores de um elenco fortíssimo, então a gente está muito tranquilo em relação a isso aí. Vamos esperar com calma, mas o Flamengo está fazendo o que precisa, que é treinar com segurança e treinar dentro de todos os protocolos em que foram arguídos aí para que a gente pudesse treinar. Pergunta da Monique Danello, do Esporte Interativo. Como você tem observado os posicionamentos de Fluminense e Botafogo em relação ao retorno do campeonato? Bem, o Flamengo tem a posição dele. O Flamengo tem a maneira dele de pensar e de agir. Em relação ao Botafogo e o Fluminense, acho que tem que perguntar para o vice-presidente, para o presidente de lá. O que eu acho, sem querer me furtar da pergunta, a única coisa que eu acho é que é o seguinte: todos os clubes que pararam, pelo menos o Flamengo muito nisso, no dia que a gente parou por segurança, que a gente parou por contribuição à sociedade do que deveríamos fazer, no outro dia nós já estávamos pensando em saber como é que iríamos voltar a treinar e iríamos jogar. Isso não quer dizer que seria voltar a jogar ou voltar a treinar sem segurança, com irresponsabilidade. Nunca. O Flamengo sempre pensou em voltar. E eu acho que o Flamengo fez muito bem isso. Você vê aí, o Flamengo já está desde o dia 14 de março, quer dizer, a gente teve o jogo agora contra o Bangu, mas antes do jogo de Bangu, desde 14 de março, aí teria-se uma previsão ali, talvez ali para meio de abril, depois para o final de abril, para o final de começo de maio, final de maio. O Flamengo veio ajustando protocolos, o Flamengo veio monitorando para ver qual seria a maneira mais segura de voltar aos treinamentos, e nada que mais provável que depois que você volte a treinar, você volte a pensar no que você vai, quando é que você vai jogar. E o Flamengo fez esse dever de casa. O Fluminense entende que não deve entrar em campo. O Botafogo também, eu respeito, mas eu lamento. Agora, seguro mesmo, a gente não sabe, 100%, quando eu digo seguro mesmo, 100%, com tudo resolvido, é quando tiver a vacina ou ter o remédio. Senão você tem que ajustar, se adaptar. Olha aqui, a gente está adaptado aqui. Eu estou sozinho, tem 3 pessoas aqui dentro, você e vocês 3 aí, está tudo tranquilo. A gente tem que estar adaptado. É o ideal? Não. O ideal é que todos os setoristas estivessem aqui e estivessem fazendo as perguntas, os questionamentos. Então a gente tem que se adaptar e se ajustar. O Flamengo vem fazendo isso, é uma pena, eu lamento, mas respeito a posição do Botafogo e do Fluminense. Pergunta do Pedro Henrique Torre, da ESPN. Diversos veículos da imprensa inglesa informaram que o Arsenal decidiu exercer a compra do zagueiro Pablo Mari. Poderia explicar a negociação, se houve de fato alguma movimentação do novo clube inglês em relação à transferência do Mari? O que eu posso falar é que, de fato, o Pablo Mari foi vendido, não tem nenhum questionamento em relação a isso. Nós sabemos que o Pablo teve uma lesão agora, séria, importante, só que está resolvido esse assunto.
Esse assunto já está resolvido e na hora certa, na época certa, sairá todos os números nos balanços financeiros do Flamengo, como vem sendo feito há muito tempo. Cauê Mota, do Globo Esporte. O Flamengo está fechando a segunda folha de pagamento com a redução de 25% acordada com os jogadores. No comunicado, o clube posicionou que seria a política de debate constante. Vocês já se reuniram para debater o tema e se continua o mesmo percentual? Quando a gente tratou com os líderes do grupo, com os capitães, em relação ao que deveria ser feito na parte financeira, a gente assumiu alguns compromissos com os jogadores, não que eles pedissem nada em contrapartida, mas eu, por experiência, por até saber um pouco o que eles queriam ouvir, o Flamengo se posicionou de que iria ficar 60 dias dessa maneira, com esses números que foram apresentados lá atrás, e que depois nós iríamos fazer uma reunião e queríamos tratar o assunto de novo. Iríamos analisar a situação do Flamengo, se já teria voltado a jogar, se não teria voltado, e depois a gente iria ver o que faria. Esses 60 dias ainda não chegaram, estão próximos, e a ideia é essa: quando completar 60 dias, dentro de um momento plausível, que não atrapalhe os treinamentos, a gente vai fazer essa reunião. Isabelle Costa, coluna do Fla. O Flamengo chegou a renegociar o pagamento do Léo Pereira junto ao Atlético Paranaense, também do Pedro, e ainda tem o Michael, que não teve a compra totalmente quitada. O clube já conseguiu regularizar essas situações ou ainda terá que fazer novos acordos? Não, o Flamengo, se não me engano, ainda tem um ajuste do Pedro. O resto, todos os jogadores, todos os pagamentos que nós precisaríamos fazer, nós já conversamos, já ajustamos e está tudo sob controle, tranquilo. E não tem nenhum problema em relação a isso, não tem desconforto nem desgaste em relação ao Flamengo com outras instituições. Evidente que num processo como esse, uma instituição é mais dura, outra compreende mais, uma tem uma necessidade maior, outra necessidade maior, mas tudo dentro do bom senso, tudo compreensível, até talvez as que fosse a instituição que a gente precisasse renegociar, que fosse mais dura, a gente entende e isso não quer dizer que a gente iria ceder, mas a gente entende e é do jogo e do ajuste. Está tudo tranquilo. Wesley Ramon, Urubu Interativo. Recentemente surgiram especulações de que o Gerson estaria na mira de grandes clubes da Europa. Teve alguma proposta pelo jogador? Não, eu já passei, eu já naquele evento do Flamengo lá no Maracanã, eu falei, em nenhum momento teve uma proposta o Gerson, em nenhum momento, pelo menos aqui no clube, oficialmente, com a proposta firme mesmo, não teve absolutamente nada. O Gerson é um jogador que talvez pela importância dele, pelo tamanho dele, pela juventude dele, outro clube aqui não vai vir aqui de brincadeira querendo levar a preço que não seja o correto, pelo menos para a gente analisar. O atleta é um atleta totalmente enganjado aqui na política do clube, atleta campeão, um atleta exemplar, pelo menos até hoje. A gente fala isso, no outro dia o cara dá ruim. Mas até hoje ele é um atleta exemplar, muito querido aqui, mas não teve proposta nenhuma e tendo essa proposta a gente analisa, mas isso nada tem a ver com querer vender o jogador ou querer nos desfazer do jogador ou precisar disso. Mauro Santana, da Onda Mix FM. Você que já exerceu cargo público no município, qual a importância da diretoria se mostrar cada vez mais efetiva nas relações com as diferentes esferas do governo?
Independente de eu ter exercido a Secretaria de Esporte durante um período, até durante um período importante dentro de um ciclo olímpico, o que me deixa muito, muito feliz por isso, mas eu acho que eu acho que é dever do presidente do Flamengo, é dever da diretoria do Flamengo, ela está sempre atenta, está sempre atenta nos projetos e fazendo projetos junto com qualquer esfera governamental em relação ao que o Flamengo teria de benefício ou que seria bom para o Flamengo. Eu acho que eu acho que o presidente, seja lá qual for, ele tem o dever disso. É o dever de sempre estar conectado e sempre estar atento a essas relações. Eu acho boa para o clube e eu acho que é importante para o clube. Pergunta do repórter Marcos Coelho, da Rádio Tupi. Você mencionou sobre o Diego Alves e o desejo da renovação. Poderia falar especificamente do Diego Ribas? O Diego Ribas é um ídolo do clube. É um atleta em que todo mundo sabe o tamanho desse atleta aqui, importantíssimo na história do Flamengo. O Flamengo se sente muito feliz em ter um atleta como esse aqui, um atleta em que é disciplinado, um atleta que tão esforçado que é, de tanta qualidade. E o Flamengo vai analisar aí a relação com ele um pouco mais à frente, de uma maneira natural e tranquila, junto com o atleta. A gente tem a melhor relação possível. Então, assim, não tem o Diego Ribas é um atleta importante para o Flamengo, foi importante nas conquistas, e tudo isso vai ser analisado com calma no momento certo. Gabriel Reis, do canal Paparazzo Rubro Negro. Foi veiculado em alguns sites e jornais que o Flamengo estaria tentando estender o vínculo com o atacante Pedro Rocha. Isso é verdade? E se você também poderia explicar como que ficam esses contratos de empréstimo após a paralisação? Deixa eu voltar só na pergunta aqui falar um pouquinho mais do Diego Ribas, depois você me pergunta aqui para eu não me perder. Em relação a essas renovações, tanto do Diego Ribas com o Diego Alves, com o Rafinha, estou falando mais do Diego Ribas. Eu não tenho dúvida eu garanto, pelo menos é o que eu acho, que eles não estão desconfortáveis em relação a isso. Eles entendem o processo que o Flamengo está hoje, o mundo está hoje. Então, assim, eu acho que também não tenho a certeza que não tem nenhum desconforto da gente com os atletas, mas dos atletas também, em relação a gente, para essas renovações. Evidente que numa situação normal, o Flamengo já estaria dentro dessas programações de renovação. Lógico, a gente vem fazendo sempre isso aí, com antecedência, tomando a frente do mercado, exatamente como a gente fez no final do ano e no ano passado. Então, assim, não tem nenhum desconforto, porque a gente, às vezes, parece que tem algum desconforto dos jogadores. A gente tem o maior carinho possível por eles, a gente entende a importância deles, mas eles têm que entender a posição do Flamengo hoje, e eu tenho certeza que entendem. Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro. Foi veiculado em alguns sites e jornais que o Flamengo estaria tentando estender o vínculo com o atacante Pedro Rocha. Isso é verdade? E poderia explicar também como ficam esses contratos de empréstimos após a paralisação? Bem, vamos lá. O que a gente tratou desses empréstimos aí, que vem tratando, é em relação aos pagamentos. Ao que se tiver alguma coisa para pagar, algum ponto, o Flamengo vem fazendo essas renegociações aí. Em relação a eles continuarem aqui no clube, a gente ainda vai tomar esse posicionamento logo depois que comece o Campeonato Brasileiro. Por quê? Não adianta eu começar uma tentativa de uma tratativa em relação aos jogadores ficarem mais um tempo aqui, se a gente não sabe quando é que vai ser a necessidade.
Os campeonatos brasileiros geralmente acabam ali na primeira semana de dezembro. Ou no dia 5, ou no dia 6. Eu gosto do dia 6, que fui campeão uma vez. Enfim. Mas a gente tem que saber se isso aí vai precisar de dezembro todo. Vai precisar um pouco mais de janeiro. Uma pontinha de fevereiro. Então a gente se sente mais confortável de ir conversar de uma vez só após essa reestruturação do calendário. É essa que é a orientação que a gente vem fazendo aqui, para que não precise fazer uma outra negociação no meio do caminho. Pergunta do repórter Ricardo Lai, Fox Sport. Acho que se você pudesse, faria um contrato vitalício com o Jorge Jesus, mas um dia ele voltará a trabalhar na Europa. Como aproveitar esse legado, a escola de jogar futebol criada pelo Mister, para que seja um estilo do Flamengo? Algum técnico brasileiro é parecido com Jesus? Acho que eu não tenho esse negócio também de fazer contrato nenhum vitalício, não. Eu não... Esse negócio aí contrato vitalício é negócio de conversa fiada. Eu não, se me perguntar, você quer fazer um contrato vitalício com o Jorge Jesus? Não quero. Eu quero que ele fique aqui muito tempo. Ninguém quer que ele fique mais aqui do que eu. O máximo empata. Mas eu não quero fazer contrato vitalício com ninguém, nem com ele, nem com o jogador, nem com o dirigente. Aqui não tem as fases boas e as coisas boas dos momentos. O Jorge é um grande treinador, está bastante adaptado aqui no Brasil, toda a sua comissão técnica. Mas eu não vejo isso, eu vejo que ele trabalha com o estilo dele e o dia que ele for embora vai vir outro técnico com o seu estilo e a gente tem que ajustar, administrar e vida que segue. Diogo Dantas, o Globo. Você acha que o Campeonato Carioca já está manchado pelas decisões recentes da Prefeitura e constantes mudanças anunciadas pela Ferg? Depende da maneira com que ele está vendo, depende do foco que ele esteja vendo fazendo essa pergunta. Por exemplo, eu quero muito ser campeão, eu queria muito que o Flamengo fosse campeão estadual. Se daqui a 10 anos, 20 anos, a gente fosse discutir, aquele campeonato demorou mais um pouquinho, que teve aquele problema daquela coronavírus, qual é o importante? O importante é o Flamengo ser campeão. O importante é o Flamengo ser campeão se tiver todos seguros. Se a gente conseguindo acabar o campeonato de uma maneira segura, dentro do campo, que o futebol tem que acabar no campo. Pode ter o desconforto e as posições possíveis fora, mas o futebol tem que acabar no campo. Acabando no campo e acabando com um campeão, seja lá quem for, eu acho que não tem essa mancha, não. Desde que, mais uma vez, eu vou ser chato porque eu não quero, desde que se acabe com segurança, se acabe com os protocolos, se acabe com todos que vão aos jogos com muita tranquilidade e muita segurança. Se acabar isso, acabar dentro de campo, eu não acho que mancha, não. Eu acho que agora está um pouquinho turbulento, mas vai passar. Repórter Raíssa Simplício, do Gol Brasil. O Flamengo nas últimas janelas esteve muito ativo, mas diante desse novo cenário do futebol, como fica essa situação nos próximos meses? O elenco está fechado pelo menos até dezembro? Para responder essa pergunta, eu vou trazer um pouquinho para o ano passado e para esse ano, que eu acho que é importante, e a gente está com tempo aqui, à vontade aqui. Eu até estou falando com o Marcelo aí, com o Vinícius, para a gente fazer igual com live de sertanejo. Pode ficar à vontade aqui e a pergunta que quiser. É isso. O que você falou mesmo? Como é que é? Vamos lá, pergunta da Raíssa Simplício, do Gol Brasil. O Flamengo nas últimas janelas esteve muito ativo, mas diante desse novo cenário do futebol, como fica essa situação nos próximos meses? O elenco está fechado pelo menos até dezembro? Não. O que está fechado, o que a gente, é o que eu falei aí na pergunta um pouco anterior.
No começo do ano passado, você viu como a gente foi para o mercado, a gente entendeu que tinha que trazer ali o Gabigol, aqueles jogadores todos ali, e a gente teve o ano maravilhoso que a gente teve. Mesmo assim, a gente não descansou. O Flamengo foi ao mercado no começo do ano, eu acho de uma maneira contundente, de uma maneira muito forte, em que a gente conseguiu a compra do Gabriel, a gente trazer o Pedro Rocha, trazer o Michael, me ajuda aí, gente. O Thiago Maia, Gustavo Henrique, o Léo. Então, assim, a gente não descansou com todos os resultados que tivemos para trás. Nem de 19, nem 20. Agora, o que a gente vai fazer? A gente também vai ficar muito forte no mercado, mas da maneira possível. Se a gente, às vezes, tenha que trocar um jogador, que a gente tenha que ser mais... cauteloso, talvez, numa compra, mas a gente troca jogadores, a gente tem peças aqui para trocar. Às vezes um jogador, você não precisa trocar um jogador por definitivo também. Você pode trocar um jogador aqui para vir para outro, que não esteja tão bem, ou não esteja com tanto espaço. Então, o importante, o Flamengo vai estar muito forte também nessa janela de final do ano. Eu garanto isso para você. O Flamengo vai estar muito forte, mas da maneira possível, com criatividade, com criatividade, mas com liderança sempre nos jogadores que quiser contratar. Bruno Cantarelli, da Band. No momento de impacto financeiro sofrido pelo Flamengo e por todos os clubes, a negociação de um jogador do elenco profissional seria algo necessário ou as fontes de renda das quais dispõe o Flamengo garantem o clube a manutenção do elenco em sua totalidade até o fim da temporada? Não, o que o Flamengo precisou foi fazer esses ajustes, vem fazendo esses ajustes aí. O Flamengo precisava desses ajustes aí. Até então, hoje, ainda não precisa vender um jogador de qualquer maneira, de qualquer jeito, para cumprir os seus compromissos. Volto a dizer, o Flamengo pode ter propostas de jogadores, o Flamengo pode ter algumas situações que queira vender, mas isso, nesses 1 ano e meio aqui, quando o Flamengo teve boas propostas, o Flamengo soltou o jogador. O Flamengo, por exemplo, teve uma excelente proposta pelo Léo Duarte. Vendeu o jogador. O Flamengo teve uma excelente proposta pelo Renier. Vendeu o jogador. Então o Flamengo está atento no mercado. O Flamengo a gente conhece aqui muito o mercado, a gente não conhece pouco. Eu acho que essa é a nossa vantagem. Pergunta do Vender Casagrande, do jornal O Dia. Diante de tudo que aconteceu na última semana envolvendo o Campeonato Carioca, com direito a jogos adiados, com menos de 24 horas para a bola rolar, reuniões sem acordos, decreto de prefeito que no papel é uma coisa e em vídeo é outra, e a incerteza de quando o Flamengo volta a campo. Queria que você definisse o Carioca de 2020 em uma palavra. Não, eu não vou dar essa palavra porque o campeonato não acabou. Se o campeonato acabar em campo, com todos seguros, com todos resguardados e com o Flamengo campeão, vai ser uma palavra. Se o Flamengo disputar esse campeonato com todo mundo seguro, em campo, e o Flamengo não for o campeão, eu vou definir com outra palavra. Então é isso. Não tem uma palavra para definir isso aí. Repórter Léo Borlado, UOL. Se houver um hiato muito grande entre o fim do Carioca e o início do Brasileiro, qual será a programação do Flamengo? Essa pergunta é importante, boa pergunta, só que a gente ainda precisa também saber, tendo o hiato, qual seria esse tamanho todo, entendeu? Então, assim, mas a gente está bem tranquilo. Vai dar tudo certo, o Flamengo vai acabar com o Campeonato Carioca vai ser acabado dentro de campo, o Flamengo trabalha para isso,
o presidente do Flamengo trabalha dia e noite para isso, para que os jogos acabem em campo. Isso aí é importantíssimo. Então, é isso. O Flamengo, isso aí não vai ser problema, não, mas eu tenho que saber o tamanho desse ato para ser mais pertinente na resposta. Antes da pergunta do repórter Renan Moura, da Rádio Globo, falar para você que seu nome está nos Trend Topics do Twitter, galera aqui acompanhando, e claro que repercutindo. Mas se estiver tomando porrada, não adianta nada. É coisa boa, coisa boa. Coisa boa? Então vamos lá. Vamos lá. Renan Moura, da Rádio Globo. Tem alguma chance de você pedir dispensa da pasta de futebol na temporada para se dedicar à carreira política? Se não, porque se filiou ao PL no ano eleitoral? E se você gostou de ter o nome citado pelo Eduardo Paes em uma possível dupla à candidatura da prefeitura? Vamos lá. Pergunta boa, uma boa oportunidade para mim esclarecer. Para quem não sabe, eu fui secretário de esporte aqui no Rio, no ciclo olímpico. Eu tive um período lá que aprendi muito, fiquei muito feliz por essa oportunidade. Agora, eu nunca tive uma carreira de política contínua. Fui candidato aí a vereador aí há 10 anos atrás. Eu não penso em nada disso. Eu fui para um partido político porque eu estava desconfortável, eu não queria mais estar onde eu estava antes. Sempre fui filiado a um partido. Eu acho que, independente disso, eu acho que as pessoas, qualquer cidadão tem esse direito de estar filiado, ou estar engajado em alguma causa política, desde que com responsabilidade, com tranquilidade, e que não seja um negócio agressivo aí, que a gente vê tanto aí, tanto de um lado e tanto de outro. Então, assim, eu não penso em nada disso. Hoje eu sou vice-presidente de futebol do Flamengo, eu estou muito tranquilo. E você ter um nome lembrado por qualquer político que já teve uma história com o Rio de Janeiro, ou com a história com o estado do Rio de Janeiro, você tem esse nome lembrado, mesmo que com qualquer ideologia, eu acho que é legal, eu acho que é satisfatório, mas naquela época que saiu as matérias aí, eu pensava em dia e noite, era renovar com Jesus, eu não estava absolutamente nem pensando nisso aí, e graças a Deus a renovação e tudo que a gente estava planejando no momento foi efetivamente feito. Ô Braz, você comentou que queria uma live estilo sertanejo, jornalistas estão mandando mais perguntas aqui para você. Vamos embora. O Pedro Henrique Torres, da ESPN, poderia detalhar melhor a situação das conversas com o Rafinha por um novo contrato? A questão da cláusula de saída para o exterior? Não, isso eu já respondi. O Flamengo não vai conversar com nenhum jogador antes de 10 dias do começo do Campeonato Brasileiro. A gente acha que vai começar aí, tem uma pessoa um pouco mais pessimista, um menos pessimista, mas a gente acredita aí que final de julho, eu acho, começo de agosto, não sei, possa se iniciar. Você pega 10 dias antes, 15 dias antes, porque uma hora a CBF, os órgãos governamentais vão ter que tomar uma posição, vai ter que sair a tabela, saindo a tabela, é isso aí. É essa a resposta para ele aí, a gente ainda não tratou disso. O Rafinha é outro que eu tenho uma excelente relação, fiquei 6 meses para contratar ele. Não vai ser na renovação que vai ter problema, a não ser que ele queira, por um projeto pessoal ou alguma coisa, estiver pensando diferente. Se não estiver pensando diferente, eu tenho certeza que ele continua aqui. Mauro Santana, da Onda Mix FM. Qual a sensação de estar envolvido em partida com portões fechados e sem transmissão? Expectativa de o Flamengo transmitir os próximos jogos do estadual? Vamos lá, a sensação de estar sem público, eu já tive essa sensação, não foi agora, não é a minha primeira vez, eu já vi o Flamengo jogar sem público. É uma tristeza, mas é uma tristeza não para o Flamengo, é uma tristeza para qualquer clube de futebol. Corinthians, Palmeiras, qualquer outro grande time,
Grêmio, Inter, qualquer outro grande time, você chegar e não ter o seu público, a sua torcida, é diferente, é mais triste. A torcida faz parte do espetáculo. E quando eu falo que faz parte do espetáculo, eu juro que não é rasgando seda, não é sendo politicamente correto, não. É que eu acho que faz mesmo. Eu acho que ali as organizadas, o público, fazem parte desse espetáculo. Eu já passei por isso aí. E em relação à transmissão, é uma situação momentânea e que a gente tem que chegar e conviver com ela, e será convivido. Diogo Dantas, O Globo. O Flamengo ainda aguarda ofertas pelos jogadores Berrio e Pires da Mota? Mantém intenção de venda? O Berrio tem mais 6 meses de contrato. É um jogador aqui muito querido, que não está, pelo menos não foi aproveitado, né, nesse recomeço aqui contra o Bangu. E é um jogador que tem contrato em vigência, a gente vai respeitar, vai dar todas as condições para ele, respeitar ele sempre. Se tiver alguma coisa, alguma proposta em que seja satisfatória para o Flamengo e satisfatória para ele, a gente adianta esse processo, que acabaria em dezembro. Se não, a gente aguarda. Quanto ao outro jogador, é o Pires da Mota. O Pires da Mota tem um contrato um pouquinho mais longo, não acaba em dezembro. E a mesma coisa, isso acontece no futebol. Eu já vi inúmeras vezes um jogador que está um pouquinho, não está no momento jogando ou ali na reserva, uma reserva imediata, mas que por algum problema, algum acontecimento, daqui a pouco ele é um atleta profissional, são dois atletas profissionais muito corretos, muito trabalhadores, então daqui a pouco pode ter uma chance. O Jorge tem um tamanho suficiente, isso é importante também. Com o Jorge joga melhor, não joga pelo nome não, entendeu? Então assim, tá aí, a gente precisa deles, eles vão jogar enquanto tiverem o contrato. Isso não quer dizer que também, se não tem uma boa oportunidade para que se possa fazer alguma negociação, não vá se fazer. Mas isso aí se estende aos jogadores do elenco do Flamengo profissional. Raíza Simplício, Gol Brasil. Ainda sobre contratações, você falou sobre trocas. Pode ser dessa forma para conseguir um lateral direito? E se o Jorge Jesus ainda precisa dessa peça? Antes de começar o Brasileiro, antes de começar, antes de acabar esses 60 dias em relação ao que foi tratado com o jogador, pouco provável, dificilmente, entrará jogador, sairá jogador, porque às vezes você pode fazer uma troca, só que o jogador que está vindo tem um salário muito maior do que o que está. Então o Flamengo estaria gastando dinheiro. E eu me comprometi com um grupo, não só eu, diretoria, o Bruno, todo mundo, a gente se comprometeu com um grupo que, a partir do momento que a gente pede uma contribuição, uma colaboração ou qualquer outra situação para os jogadores que a gente precisaria de um ajuste, como é que eu posso fazer contratação de A ou B? A gente vai fazer as contratações que tem que fazer. A torcida do Flamengo pode confiar na diretoria, a torcida do Flamengo pode ficar tranquila. Na hora possível, a gente vai fazer as contratações que tem que fazer, seja lá em qualquer posição ou qualquer jogador. Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro. O Flávio Gomes falou na Fox que o Flamengo é o principal responsável pelo aumento do número de casos de Covid no Brasil. O que você pode falar sobre essa declaração do comentarista? Bem, vamos lá. Eu não vi a declaração eu não vi o que o Flávio falou. Então, assim, mas eu tenho que ver qual foi o contexto que ele falou isso, né? Que o Flamengo está contribuindo. O Flamengo não está contribuindo nada. Eu acho que é o contrário. O que o Flamengo, em muitos pontos, está sendo exemplar.
O Flamengo testou todos os jogadores, todo o elenco, a família dos jogadores, a família de quem trabalha aqui, a família de quem está no dia a dia aqui. Eu acho que o Flamengo vem prestando um serviço também para a sociedade. Agora, eu não sei qual é o contexto dele, então eu não vou falar em cima de um. Eu acredito em quem fez a pergunta, entendo a pergunta de quem fez, só que eu me sinto desconfortável de responder porque eu não vi o contexto. Eu gosto muito do contexto generalizado. Até em relação ao contexto, eu fui perguntado na Flá TV em relação a uma declaração do Bandeira, do ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello. E aí eu falei, o que eu falei? Eu falei que aquela declaração tinha sido isso e isso. Dei os adjetivos lá. Mas eu não chamei ele disso. Eu falei que aquelas declarações. Eu posso um dia ser grosseiro com jornalista, mas eu não sou grosseiro com jornalista. Então, assim, eu gosto de ver muito o conteúdo e a situação para que a gente possa ser responsável, que em determinados cargos que a gente está, a gente tem que ter muito mais cuidado em responder ou analisar alguns questionamentos. Vene Casagrande, o Dia. Recentemente, o Tuller foi procurado pelo Atlético Paranaense. Informação confirmada pelo treinador do Furacão, Dorival Júnior. O Flamengo não aceitou negociar, inclusive negocia uma renovação com o jovem. Essa renovação está bem encaminhada? Olha, não chegou nenhuma proposta oficial, pelo menos eu não me lembro para mim. Pode ter chegado aqui oficial. Quando eu falo oficial, é no e-mail, tudo certinho. Não chegou para ele. Evidente que o Tuller é um jogador, e aí é o que o Vene deve ter perguntado. Isso é normal, você saber da possibilidade. Olha só, vocês vendem o jogador, vocês fazem alguma coisa, emprestam o jogador. Isso aí pode ter acontecido, não foi diretamente a mim. Mas o Tuller hoje ele faz parte do elenco profissional do Flamengo. Está dentro desses 10 dias antes de começar o Campeonato Brasileiro. Então, é um jogador que interessa, é um jogador cria aqui da casa aqui. Em que de fato a gente precisa fazer algum ajuste com ele, e aí eu acho que eu já deveria ter feito isso, eu e o Bruno, mas a gente não fez, mas o respeito pelo atleta e o carinho pelo atleta é grande, e não tem nada para ele ainda. Agora, em relação à saída, a gente não pensa em mandar ele para fora ou para qualquer lugar. Repórter Renan Moura, da Rádio Globo. Assim como o Flamengo chegou ao acordo pelo pagamento dos empréstimos dos atletas, o Arsenal também fez o pedido de flexibilização para quitar a compra do Pablo Mari, ou segue o contrato antes da pandemia? Não, eu não tenho essa informação de que o Arsenal pediu qualquer tipo de prazo ao que estava tratado. Eu não tenho essa informação. Bruno Cantarelli, da Band. Sobre Jorge Jesus, existem de fato os clubes determinados para os quais ele possa sair em caso de propostas, e quais clubes seriam esses? Não, no contrato do Jorge Jesus não tem estipulado absolutamente nenhum clube que ele possa sair. Monique Danella, do Esporte Interativo. Só para completar sobre as parcelas de jogadores que foram negociados, ou melhor, renegociadas, inclui a questão do Gabigol com o Santos também? Do Gabigol com o Santos, ele está falando em relação as parcelas renegociadas. O Flamengo não tem nada com o Santos em relação à parcela de compra do atleta. O que pode ter é um pagamento, um percentual pequeno que o Flamengo
poderia ter que fazer em relação à transferência dele ter sido uma transferência, como ele foi cria lá do Santos lá, eu esqueci do termo técnico agora. Clube formador. Exatamente, do clube formador, que poderia, o Flamengo, eu acho que se responsabilizou nesse pagamento aí, e na hora a gente tentou fazer uma negociação lá, bem tentando, eu não sei se já acabou, mas a gente de fato sempre a negociação com o Santos é difícil, mas o Flamengo não vai ficar inadimplente, o Flamengo não terá problema nenhum, Gabigol é nosso, Gabigol vai ficar por muito tempo aqui, enquanto as partes queiram. Pergunta da Isabelle Costa, do Coluna do Fla. Rodinei foi emprestado ao Internacional até o fim do ano, mas com a paralisação ele não conseguiu ter grandes oportunidades. Há alguma conversa para a extensão do vínculo? Eu acho que, em relação à extensão do vínculo, passa também um pouco exatamente como a extensão dos nossos atletas, dos outros atletas que estão aqui. Eu acho que o Inter vai estar esperando para saber como é que vai ser a tabela, como é que vai fazer para saber o tamanho desse pedido, se é para um mês, 15 dias, 20 dias, ou seja lá o que for. Eu acho que tem que dar tempo ao tempo, tranquilo. Espero aí que é um atleta querido aqui, entre todos que trabalharam com ele. Tomara que ele, nesse segundo semestre, aí, tenha as oportunidades possíveis lá no Inter. Lá. Vamos ver, vamos aguardar. Isso aí tem que esperar. Braz, só para fechar, na verdade não é nenhuma pergunta, só para você deixar um recado aí para a torcida rubro-negra, você que está sempre ativo nas redes sociais, até postou, né? A maior do mundo, continuar fazendo diferença. Queria que você deixasse um recado para a torcida, porque está todo mundo aqui no chat pedindo um alô seu. Não, o que eu posso mandar de recado para a torcida do Flamengo é que dentro desse quadro tão nebuloso, desse quadro tão cheio de perguntas que a sociedade vive nesse momento em relação do que é seguro, o que não é, o que é mais seguro, o que não é. O Flamengo vem trabalhando dia e noite para que a gente siga a fazer o que a gente se propôs a fazer. É uma diretoria forte em todos os quesitos. A gente vem sempre trabalhando para dar musculatura ainda maior a essa instituição, passando aqui pelo futebol, que é onde eu me sinto mais confortável de falar. O Flamengo, eu acho que foi muito forte, eu tenho que voltar isso sempre, porque eu acho que é importante a torcida lembrar disso para dar esse grau de confiabilidade que a gente precisa mais para frente. O Flamengo foi muito forte na janela de 19, foi muito nos dois períodos. O Flamengo foi muito forte na janela de 20. Teve essa paralisação, mas a gente não vai parar. Isso não quer dizer, o que a gente não vai parar não quer dizer que a gente vai ter que gastar dinheiro, que vai ter que se fazer muitas aquisições só comprando. A gente vai usar a inteligência, vai usar o conhecimento, vai usar as relações para que a gente possa acabar um ano de uma maneira bem fortalecida. E enquanto a gente estiver aqui, eu acho que essas são as determinações também do presidente Landim. A gente está sempre atento ao mercado e sempre está muito firme nas questões de que a parte esportiva, a parte, pelo menos do futebol que eu represento, a gente seja sempre muito contundente. Tomara que seja assim. O futebol não é como em outros esportes. Eu acho que em alguns outros esportes coletivos, a diferença técnica, a diferença tática, elas dão maiores precisões em relação aos resultados. O futebol, ela dá um menor posicionamento em relação a isso aí. Então a gente tem que sempre respeitar o que pode acontecer.
mas de uma maneira, eu acho que natural, se a gente não tiver nada desastroso nesse meio desse processo aí, a gente com certeza terá um ano muito bom. Mesmo a gente está com, já tem 2 títulos esse ano, uma Recopa e uma Supercopa. O óbvio é bom e é importante ser dito. Para você ganhar uma Recopa, ou você tem que ser campeão da Libertadores.